Olá pessoal, desejo que todos estejam bem e que os amigos espirituais possam envolver a todos nós de paz e serenidade. Hoje, na nossa conversa, eu vou estar falando um pouquinho a respeito de ouvir e escutar. Sabemos o que é ouvir, o que é escutar. São dois verbos que, mesmo sinônimo, no sentido da função de captar sons, possuem aspectos diferentes em relação à nossa vida diária, em relação à nossa vida durante os nossos relacionamentos, durante a nossa vida de convivência. Ouvir está ligado ao sentido da audição. É um mecanismo automático, mecânico. Todos nós ouvimos, exceto as pessoas que têm deficiência auditiva. Então, é diferente de escutar. O que é escutar? Escutar requer uma atenção maior ao assunto. Requer um cuidado. Ouvir o outro, buscando entender o que está por trás do que ouvimos, do que o outro nos fala. E aí, para entendermos mais um pouquinho a respeito da diferença de ouvir e escutar, em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no item 4, Jesus diz que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. E o que isso quer dizer? Ouvidos de ouvir. É entender, é compreender o que o outro nos diz. Vejamos que na época de Jesus, ele percebe que toda aquela multidão, as pessoas não estavam compreendendo, não estavam entendendo. E Jesus, com a sua profunda sabedoria e sensibilidade, vai buscar recursos no meio da própria sociedade, nos costumes, nos valores, no dia a dia das pessoas, para aproximar o anúncio da Boa Nova. E ele se utiliza das parábolas para facilitar e atingir as pessoas. E ainda fica uma perguntinha, né? Há mais de 2000 anos, será que nós temos mesmo esse ouvido de ouvir? Será que temos certeza do ato de ouvir? Podemos perceber que escutar é tão importante como falar. E aí, eu quero aqui recordar um texto que eu li já faz um tempinho. O texto tinha como título Escutatória. Esse texto é do escritor brasileiro Rubens Alves. E ele diz que sempre ele ouviu anúncio de cursos de oratória, mas nunca ouviu anúncio de cursos de escutatória. Por quê? Todo mundo quer falar, todo mundo quer se expressar, todo mundo quer ser ouvido. Mas e ouvir? É complicado? É complicado ouvir de verdade? Escutar de verdade? Será que sabemos de fato escutar? Será que sabemos dar atenção quando o outro se aproxima de nós? Será que olhamos olho no olho para sentir o outro? Veja que não é fácil, porque escutar requer de nós
silenciar o nosso coração, ter a paciência necessária e, principalmente, escutar o outro é se despir de todo e qualquer preconceito. É remover julgamentos, é remover pensamentos antecipados, é não ter a pretensão de querer solucionar o problema do outro. Mas nesse exercício de ouvir com o coração, nós estamos dialogando com a alma do outro. É respeitar o outro, é respeitar a dor do outro. Escutar é aproximar dos sentimentos dos outros. Isso não quer dizer que nós vamos viver a vida do outro, que nós vamos fazer pelo outro, que nós vamos solucionar o problema do outro. Não, não é isso. Mas nós vamos ter a caridade, a fraternidade de uma escuta com sinceridade. E aí nós percebemos que aí durante esse período de pandemia, de isolamento, ficamos distantes e ainda continuamos distantes. O quanto nos fez e nos faz falta um encontro. A alegria do abraço, a alegria da conversa, do riso, dessa animação, dessa troca de energia. E mesmo com todos os recursos tecnológicos, celulares, Facebook, enfim, eu sinceramente acredito que nada substitui o relacionar-se com o outro, o encontro, a troca de energia. E em meio a tudo isso, nós vamos percebendo que algumas pessoas, assim como eu, saímos um pouco da casinha. Foram desajustes, transtornos emocionais, preocupações, medos, tristezas, angústias, inseguranças, enfim. E aí adoecemos a nossa alma. E para entendermos um pouquinho mais ainda, nós vamos ler no Livro dos Espíritos, no capítulo 7º, na questão 768, que fala da lei de sociedade, onde Kardec pergunta aos espíritos: o homem, ao procurar viver em sociedade, apenas obedece a um sentimento pessoal ou a um objetivo providencial mais geral? Vejamos o que os espíritos nos respondem. O homem deve progredir, mas não pode fazer isso sozinho, porque não dispõe de todas as faculdades. Eis porque precisa se relacionar com os outros homens. No isolamento, se embrutece e enfraquece. Nenhum homem possui todos os conhecimentos. Pelas relações sociais é que se completam uns aos outros para assegurar o bem-estar e progredir. Veja a beleza do texto. Podemos perceber o quanto é importante as relações sociais, o quanto é importante a escuta e o quanto a espiritualidade nos fala que precisamos assegurar o nosso bem-estar. E que bem-estar é esse? É o bem-estar emocional, o bem-estar espiritual, o bem-estar físico, o bem-estar material. É o nosso bem-estar da saúde integral. E aí nós ficamos pensando, né? Quem pode nos escutar? A família é o nosso primeiro ponto.
Até porque nunca ficamos tão próximos da nossa família durante esse tempo em que estamos distanciados, né? Pode haver as diferenças, pode haver os conflitos, as discussões, mas quando a coisa fica difícil, quando o bicho pega, é lá que nós buscamos o nosso porto seguro. É lá que nós buscamos o nosso refúgio, o nosso alicerce. Que mais pode nos ouvir? Temos aí nas casas espíritas o atendimento fraterno, os terapeutas, a psicoterapia, os amigos, vizinhos, um estranho, colegas de trabalho e tantos outros. Temos aí o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Então, existem vários recursos para que nós possamos expressar a nossa necessidade de trazermos à tona as nossas tristezas, as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, as nossas dores emocionais. Mesmo que virtuais, saber que o outro nos escuta com afeto, com atenção, alivia o nosso coração. Quando falamos, somos nós os primeiros a nos ouvir. E o ato de nos ouvir abre a janela da nossa alma para a reflexão, para buscar saídas, encontrar respostas, caminhos, novos rumos, enfim, desatar os nós existenciais e emocionais. E aí, para concluir a nossa conversa, é importante nos conhecermos e termos a coragem e a humildade de buscar o auxílio, tanto dos irmãos desencarnados como dos encarnados. Afinal de contas, estamos na matéria. E como nos disse a espiritualidade, não sabemos tudo e nem vivemos sós. Precisamos um dos outros. E é importante nós percebermos o quanto é importante a força da oração, a conversa espiritual, o falar espiritual nos fortalece, nos impulsiona, nos renova as energias. Então, que possamos refletir se de fato ouvimos ou escutamos. Agradeço a todos por este momento e emano vibrações de paz, de luz e de alegria a todos. Uma ótima semana.